Olá, estamos de volta novamente para a gente continuar o nosso estudo do livro de Ruth. Ainda estamos no capítulo 1, a gente vai ver se consegue terminar o capítulo de Ruth, capítulo 1 agora. Nós paramos então no versículo 18, né, onde fala então que as duas continuaram o caminho para Belém, né? Antes, porém, da gente continuar, eu quero fazer uma oração pedindo ao Senhor que fale conosco durante o decorrer do estudo da palavra dele, tá bom? Essa é a minha oração. Então, olha só, vamos continuar então a partir daqui. Pega sua Bíblia, vamos ler juntas. A partir do 19. Então, ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Olha só, elas continuaram então o caminho para chegar até Belém. A gente já fez, né, nas aulas passadas aí, como que deveria ser difícil esse caminho. Não era uma coisa fácil, como a gente é hoje. As mulheres podem viajar tranquilamente, né, sozinhas. E antigamente não era muito fácil, não era seguro que as mulheres viajassem. Eu quero deixar para vocês, como dever de casa, ler os 2 últimos capítulos de Juízes para vocês verem como que era difícil. Se hoje a gente acha que é difícil a situação de nós mulheres, antigamente, na época de Juízes, era pior ainda, né? Então eu quero deixar para vocês lerem os 2 últimos capítulos de Juízes para vocês verem como que era terrível ser mulher, viajar sozinha, né? Estar sozinha, principalmente sem a segurança de um homem, que é o que estava acontecendo com as duas, né? Então elas chegaram lá em Belém. E o engraçado, olha só, vamos continuar aqui. Chegaram ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. A cidade ficou empolvorosa. Vamos imaginar aqui, vamos fazer um exercício para a gente se colocar naquela época. 2 mulheres vindo sozinha, a pé, chuva, sol, seja lá o que elas pegaram, né? Uma trouxa nas costas, que elas estavam carregando os pertences pessoais delas, né? E elas chegam então cansada, suada, descabelada, né? Por causa do percurso até Belém, não é fácil. E as mulheres dali, né, de Belém, viram aquelas duas chegando na cidade. Então aquela cidade era uma cidade, normalmente, né, naquela época, era uma cidade agrícola. Então os homens iam trabalhar no campo e as mulheres ficavam ali cuidando da casa, cuidando dos filhos, e foi o que aconteceu. Então aquelas mulheres viram as duas chegando, Noemi e Ruth. Só que elas não conheciam Noemi. Desculpa. Elas não conheciam Ruth, não sabia quem era Ruth. Mas elas lembravam de Noemi, que Noemi tinha partido dali, né? Noemi já era dali há muito tempo, nasceu e criada, casou ali, teve os filhos ali, né? E foi para Moab, ficou lá, e agora então ela está retornando. Então havia aquele burburinho, mas não é essa Noemi? Gente, tá com cara de ser a Noemi, mas ela tá tão envelhecida, tão acabada. Então houve aquele falatório na cidade, né?
perguntando, né? É ou não é Noemi? Será que é? Será que não é? Tá aparecendo, não sei, enfim, né? Vamos ver se é Noemi ou não? Então vamos ver aqui o que ela responde. Ai, continuando aqui, no mesmo... então, as mulheres vão lá perguntar se é Noemi ou não. E aí, no 20, ela fala: porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Então ela falou o seguinte: não, eu não sou Noemi que vocês conheceram, não. Eu agora, meu nome é Mara. Mara significa amargura. O nome dela, lembra? Que era agradável, doce. Noemi, agora é Mara, de amarga. Por quê? Porque o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, fez com que eu ficasse amarga. Ele pesou a sua mão sobre mim. É isso que ela fala aqui, né? E ela continua, então, no 21. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Então, a situação de Noemi realmente era muito triste, né? Ela fala que ela saiu daquela cidade ali, indo para Moabe, ditosa, cheia. Ela tinha os filhos, ela tinha família, então não tinha comida, né? E agora ela volta de mãos vazias. Ela volta sem marido, sem filhos, sem comida, porque dependia da proteção, né? Também, que era do sustento que os homens davam às mulheres. Então, a situação dela estava muito ruim. E ela fala que tudo isso é por causa do Senhor. Ela estava amarga. Ela não queria mais ser chamada pelo nome de Noemi, doce, agradável. Ela agora era amarga, rancorosa. Ela estava realmente numa situação muito difícil. Vamos fazer o exercício de nos colocarmos na situação dela, onde ela perde tudo, né? Onde ela perde tudo. E ela sabe que tudo isso vem do Senhor. O Senhor, a partir de aqui, a gente vai começar a ver que ele vai começar a trabalhar no coração dela para que ela possa superar todas essas dificuldades. Então, vamos continuar aqui no outro versículo, onde fala assim: assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora, a Moabita, e chegaram ao Belém no princípio da cega da cevada. Aí, esse versículo é muito importante, que faz contraste com o primeiro versículo do capítulo 1, onde fala que a terra estava com fome, passava a terra onde eles estavam, estava faltando pão. Belém, a casa do pão, estava faltando pão. Agora, aqui nesse último versículo, começou a cega, começou a colheita da cevada. Plantaram, né? Teve um bom crescimento, a plantação. A gente não pode esquecer que naquela época não havia agricultura, uma agricultura como é hoje, onde você pode usar a tecnologia. Não tinha isso, tudo dependia da chuva, dependia do solo. Então, não tinha os defensivos agrícolas que hoje a gente não, né? Quem é agricultor usa para poder fazer mais, ter uma melhor produção. Naquela época não tinha. Então agora elas chegam na época da colheita da cevada. A cidade estava em polvorosa. Por quê? Com a colheita da cevada, havia emprego, havia fartura, havia produção, porque
os grãos ali colhidos, eles poderiam ser vendidos, poderiam ser trocados por outras coisas, e isso era muito interessante para todo o povo ali da cidade e da redondeza também, que eles vinham trabalhar na colheita da cevada. Isso significa emprego, né? Emprego, fartura, pão, alimento. E elas chegaram ali, então, numa boa época, que a gente vai ver no capítulo 2. Peço também que vocês leiam já, né? No capítulo 2 de Ruth, que na próxima aula nós vamos continuar a falar como vai se dar para elas esse evento, né? Porque era o evento. Estava lendo num livro que normalmente a época de colheita lá na Palestina era mais ou menos na época de abril, o abril nosso aqui, né? Que então a produção, as pessoas estavam super felizes, a cidade estava movimentada de gente procurando trabalho, né? Havia trabalho para todo mundo, porque a colheita ela estava grande, todas as pessoas que tinham fazendas, que tinham plantações, elas estavam fazendo uma boa colheita, né? Então elas chegaram numa boa hora. Noemi fala que ela saiu, né, com fartura. Ela esqueceu que ela tinha o problema da fome, mas agora ela chegou de mãos vazias, e a gente vai ver que há fartura ali, né, de alimento agora, nessa época. Então a gente termina aqui o capítulo 1 de Ruth, e nós vamos continuar na nossa próxima aula o capítulo 2. Eu gostaria muito que vocês lessem o capítulo 2, para quando a gente começar a estudar versículo por versículo, já ficar mais fácil do nosso entendimento, né? E continuo a minha oração que durante o estudo, agora a gente vai ficar com a palavra do Senhor, que Deus fale com o nosso coração, fale na nossa mente o que a gente tem estudado, o que a gente tem aprendido, né? Principalmente com Ruth, que ela demonstrou ser uma mulher que cumpre com os seus compromissos, que hoje é tão difícil, né, as pessoas cumprirem com os compromissos, principalmente na família. Você fala uma coisa, daqui a pouco já é outra coisa, né? Cada um de nós, porque esse estudo não é somente para as mulheres, mas está aberto para todas as pessoas que queiram aprender a palavra de Deus. Cada um de nós tem alguma coisa de interessante para aprender neste estudo. E o Espírito Santo, minha oração é essa, que o Espírito Santo fale ao seu coração aquilo que nós aprendemos no capítulo 1 de Ruth, tá bom? Então até a próxima aula.